a gente aumentou a nossa lucratividade em torno de uns 30%. As vendas aumentamos também. Eu acho que a gente pode dizer que nós dobramos o que nós tínhamos de venda. Foi dobrado. E isso trouxe, né, o resultado de ter o dinheiro em caixa. Porque a gente aumentou a venda e não só aumentar, né, Deraldo? É constante, né? Aquela constância que é o que você sempre fala, né? Então, não aumentou aqui, diminuiu aqui, não. A gente manteve uma constância durante o ano todo. Isso foi extremamente importante para conseguir trabalhar com a lucratividade da empresa, né? Olá, você empresário e empresária que está nos ouvindo aqui hoje, e eu vou entrevistar uma empresária que teve resultados aí relevantes com a aplicação do método de gestão 365. E para quem não sabe, esse aqui é um canal, na verdade, essa aqui é uma série onde eu entrevisto alunos do método de gestão 365 que aplicaram lá, né, os conceitos do método, as práticas do método, e tiveram resultados, seja no faturamento, seja em aumento de lucratividade, seja também em aumento no dinheiro em caixa. E hoje eu estou aqui com uma empresária chamada Roberta, ela vai se apresentar com mais detalhes daqui a pouco, né? Vai contar a história dela, inclusive, que também teve resultados com a aplicação do método. Tá? Para quem não segue ainda nosso canal aqui no Instagram, eu recomendo que você faça isso já. Tem uma lista aqui extensa, né, de alunos que já passaram por uma entrevista como essa, que já deram depoimento deles sobre os resultados que eles alcançaram, e aqui agora vai ser a vez de Roberta também, que conseguiu resultado nesse sentido. Então, antes de tudo, Roberta, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, né, pelo seu interesse em estar aqui, né? Porque quando você dá uma entrevista como essa, o que acontece na prática é que você motiva outros empresários, sejam do seu setor ou não, a entenderem que eles também podem mudar a vida deles assim como você mudou a sua, né? Você vai mostrar para eles que você pode ter resultados, que eles também podem ter resultados muito relevantes. Então, agradecer também pela sua boa vontade mesmo, né? Pela sua capacidade agora, né? Vamos chamar de capacidade de começar a inspirar outras pessoas também. Mas, antes de tudo, eu preciso lhe fazer uma pergunta para saber se você está credenciada, né, que a gente chama para participar dessa entrevista ou não. Porque aqui, nesse canal, eu ensino como tornar a empresa mais lucrativa e como ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. E aí eu só entrevisto alunos que conseguiram, né, essas duas questões, além de outras, faturamento, por aí vai. Então, eu preciso lhe perguntar aqui de partida. Ok? Quer dizer, Roberta, você conseguiu aumentar a lucratividade da sua empresa, você conseguiu tornar a sua empresa mais lucrativa do que ela era antes de você aplicar o método, e também você tem mais dinheiro em caixa hoje. Sim, conseguir aumentar a lucratividade da empresa e conseguir ter dinheiro em caixa para a gente conseguir trabalhar com tranquilidade. Que maravilha. Então, agora podemos aqui seguir em frente, tá bom? Roberta, a primeira coisa que eu quero lhe pedir é que você se apresente. Já sabemos que o seu nome é Roberta, né? Já falei no início. Mas se apresente, fale um pouco sobre sua empresa, né? Onde é que você está localizada, também quantos funcionários você tem, o que é que você faz, né? Qual o ramo de atuação da sua empresa. Fala um pouco aí da sua empresa. Bom, meu nome é Roberta, né? A minha empresa trabalha com refrigeração, instalação e manutenção de ar-condicionado. Nós estamos aqui no Maringá, no Paraná. Temos, no momento, 2 funcionários, além do meu esposo, que trabalho operacional. Trabalhamos bastante com manutenção de ar-condicionado para equipamento, para clínicas médicas, né? E também residencial. A empresa começou em 2011, já faz 12 anos aí de empresa, né? Mas o meu esposo trabalhava com ar-condicionado antes já, de trabalho com ar-condicionado, ele tem mais de 30 anos de experiência, trabalhava em outras empresas, e aí ele saiu para poder abrir a empresa dele, começou em 2011. Aí, no início, nós tivemos uma boa lucratividade, tudo. Na época, nós não éramos casados, né? Ele era solteiro. A empresa foi bem. Só que aconteceu o que o Tederaldo sempre fala do cisne negro, né? Eles tinham apenas um contrato que mantinha a empresa. E aí, de repente, esse contrato sumiu, acabou, né? A empresa perdeu o contrato e também a gente também perdeu, porque perdeu o contrato que ela tinha com uma empresa grande e aí nisso ela desfez conosco também. Aí começou a ficar ruim, né? Porque aí perdemos esse cliente grande, tínhamos só clientes assim menores
e tínhamos uma despesa muito grande, nós chegamos a ter 10 funcionários, tivemos, assim, uma sede, né, um funcionário em Londrina, que era uma cidade aqui perto, para atender as chamadas lá, tivemos que acabar com tudo isso, ficamos, assim, no zero, né? Aí tivemos problemas também com a administração, porque eram os familiares do meu esposo que trabalhava na empresa, na parte de administração, na parte financeiro, e aí, assim, era muito familiar, digamos assim, né? Era de todo mundo, então né, as coisas não andavam. Então, passamos por muitas dificuldades. E nesse meio tempo, tenho meu trabalho normal e eu só acompanhava o que o meu esposo relatava para mim. E aí, como chegamos num ponto bem difícil, aí estava só com ele mais o meu sobrinho trabalhando, e aí eu comecei a assumir algumas partes, algumas questões, porque eu via que ele estava muito sobrecarregado, não conseguia fazer tudo. E nisso eu achei o Tederaldo, foi no Instagram mesmo que eu achei o Tederaldo. E aí eu comecei a pesquisar, a escutar os vídeos dele. Falei, não, é isso que eu preciso aumentar a lucratividade dessa empresa, né? Tem potencial, não é possível, né? Que a gente, numa cidade como essa, não tenha. E aí foi onde eu fui atrás do curso. E como eu falo para o Tederaldo, e já falei várias vezes, o curso foi um divisor de águas, porque eu sou da área da educação, não entendo nada, não entendia nada de finanças, financeiro, planilha, lucratividade, então era um bicho de sete cabeças. E aí eu fui atrás de correr atrás de aprender mesmo, de saber o que significava, e ele ensinou de uma maneira muito simples, muito didática, então foi bem fácil de entender como que funcionava tudo essa parte aí do financeiro. Então foi assim, um divisor de águas. Hoje, assim, a gente melhorou bastante, conseguimos outros contratos, aí começamos a trabalhar com contratos pequenos, né? Procurar contratos pequenos, porque, como o Tedraldo falou, para a gente era melhor ter quantidade de cliente do que um cliente com muito, né? Muito caro. E é isso que a gente está fazendo. A gente conseguiu outros contratos novos, conseguimos mais uma ressonância, esse finalzinho de ano agora. A gente fez mais um contrato com mais uma ressonância. E aí, assim, eu vou orientando o Marcos, que ele fica mais essa parte operacional, porque ele não para sentar mesmo. E, assim, conseguimos mudar muito nossa empresa. Roberto, então eu já ia até lhe perguntar, né, sobre como é que você conheceu o método, você já falou aí, excelente, né, lá no Instagram, nas redes sociais. Eu também ia lhe perguntar aqui, mas até vou perguntar. Se você pudesse resumir, assim, em poucas palavras, como era a sua vida, quando eu digo a sua vida, tanto a sua vida pessoal, né, a vida pessoal do seu sócio, seu marido, antes do método e como era que ela ficou depois do método, depois da aplicação do método. Você já falou um pouco, mas se quiser resumir assim, a minha vida era desse jeito, ficou assim. Antes do método, a nossa vida era bem, como que eu posso dizer? Vamos trabalhar o almoço para pensar na janta, né? Porque era bem assim mesmo, bem restrito que a gente trabalhava, assim. Não tinha margem para nada, não tinha margem para conseguir comprar um material para fazer um trabalho, né? Não tinha margem para querer, se quisesse fazer algum investimento em alguma outra área, não tinha nada disso. Então, era assim, era aquele entrou, saiu. Não tinha, e aí faltava, né? Então, assim, a nossa vida começou a ficar muito difícil, porque o Marcos ficava estressado em casa, nunca tinha tempo para nada, trabalhava que nem um doido, nunca estava em casa, final de semana, sempre tendo que trabalhar. E esse resultado do trabalho não chegava, né? Tipo, mas caramba, trabalha tanto, de onde que tá o erro, né? Onde que tá o funil que tá indo embora esse dinheiro? E aí, depois que a gente começou a aplicar o método, a gente começou a fazer reserva, né, de emergência, tudo, conseguimos controlar, a gente já tinha protesto, tiramos a empresa do vermelho, do protesto, tudo, negociamos dívidas. Então, assim, hoje está super tranquilo. E o Marcos criou uma segurança em mim muito grande. Então, assim, tudo que ele vai fazer, ele posso comprar, posso fazer, que jeito que nós vamos fazer, né? Então é sempre assim. Ele nunca tá, antigamente não. Às vezes ele tomava uma decisão, comprava um negócio, uma ferramenta, vamos supor. E aí a hora que chegava, falava, ai, agora não tem para pagar aquele boleto lá e agora, né? E hoje não. Hoje a gente planeja certinho o que a gente vai investir na empresa de ferramenta, de tudo. E ele tudo, ele pergunta: posso abastecer o carro? Pode abastecer o carro.
E mudou muito, Fantástico, mudou para Roberto. melhor, né? Que agora a gente está com mais tranquilidade. E, ó, isso é tudo. Nós deitar a cabeça sem pensar que eu preciso pagar isso, pagar aquilo, devolver. Eu sei que eu preciso, mas eu sei que eu vou ter que pagar, né? Para pagar Muito, agora, né? Mudou e mudou para melhor. muito bom. Eu lembro dessa época que você estava assumindo a empresa, né, quando você adquiriu o método, foi para você próprio começar a aplicar junto com o Marco. E eu lembro dessa dificuldade que você falava, né, de tentar fazer as coisas, e ele ainda resistia, mas eu lembro também que ao longo do processo ele já começava a se entregar mais, né, no sentido de delegar para você a responsabilidade pela administração da empresa como um todo. Que coisa boa, que maravilha. Muito bom. Depois que eu falei para ele que eu tinha conseguido fazer uma poupança ali para a empresa, tudo, ele ficou olhando para mim. Aí ele falou assim: nossa, acho que eu vou deixar com ela mesmo. Quer dizer, você já conseguiu, inclusive, um fundo de reserva hoje para a empresa. Que maravilha. Foi muito bom. Roberto, já vou emendar aqui, então, que agora eu fiquei curioso. Como é que você conseguiu formar esse fundo de reserva? Explica aí com mais detalhes isso aí. Então, cada serviço que entrava, porque como a gente conseguiu um contrato bom, né, com essas empresas que trabalham com telefonia, lembra que eu falei que ele estava fazendo bastante trabalho, né? Cada pagamento que essa empresa fazia, eu retirava um pouco e deixava guardado. Então, eu falei, eu vou trabalhar com esse aqui, que eu trabalhava com menos, então eu vou trabalhar com esse aqui, né? E aí eu consegui negociar os nossos impostos, né, que o Simples Nacional estava bem atrasado, bem feio, já estamos terminando de pagar. Então aí ia diminuindo. E aí, o que a gente foi fazendo, assim? Foi diminuindo os boletos que ele fazia também com material, sabe? Tentando pagar um pouco à vista, não parcelando tanto. E aí, cada serviço que entrava, eu tirava um pouquinho. Pouco, não era muito, não. Era pouco. Era aquela questão, aquilo que você tinha falado mesmo, né? De 5%, 3%, e aí fui fazendo o fundo. De vez em quando uso, mas aí depois eu devolvo. Tipo, aquele dinheiro não é meu, né? A ideia é essa. E certamente isso dá muito mais tranquilidade na vida, né? Muito, muito mais, que aí você fica tranquilo. Você, posso passar por alguma tribulaçãozinha, assim, de dar um deslizinho? Pode, mas eu sei que eu tenho onde buscar, né? Legal, muito bom, muito bom. Roberto, agora me diga uma coisa. Você, em algum momento, que me conheceu, que viu o método, né? Você participou também do evento da Semana da Empresa Lucrativa, e você estava querendo entrar no treinamento, mas talvez algo lhe segurasse, né? Algo estava talvez lhe impedindo de entrar. Pode ser, né? Poderia ser várias coisas. Você lembra o que estava lhe segurando? Você queria entrar, mas tem alguma coisa que lhe segurava, você ficava naquele negócio, vou, será que eu vou? Será que eu não vou? O que estava lhe impedindo naquela ocasião de entrar no treinamento? Então, na verdade, quando eu vi os vídeos, né, seus sobre o método, né, eu falei assim, nossa, é milagre demais, né? Isso vai dar certo. Então, eu tinha receio quanto a isso, né? Eu falei, mas é muito milagre, como que eu vou conseguir arrumar um negócio assim, né? E aí eu tinha esse receio. Só que, mesmo que eu achasse que era um pouco exagerado tudo aquilo que entregava, eu achei mais segurança nesse, embora eu achasse que era bem grande, né, a ideia. Mas eu falei assim, não, é esse mesmo que eu vou fazer. E conversei com o Marcos até, falei para ele, falei, ó, eu vou fazer o curso, né? Eu falei assim, a gente não tem dinheiro? Não tem. Mas vamos parcelar, porque eu acho que esse dinheiro vai vir de retorno para nós depois, quando a gente conseguir alinhar a nossa empresa. Isso vai ser um retorno, isso vai ser um investimento na empresa, né? E não um gasto. E foi isso. Aí eu falei, não, vamos saber, vamos meter a cara, vamos fazer esse negócio. E deu super certo. E o que você achou do valor do investimento na época? Na verdade, eu não achei tão caro. Não achei. Sabia que eu não tinha aquele dinheiro, mas eu não achei tão caro. Eu achei que vale a pena investir, entendeu? É um valor que vale a pena você investir. Mas, e deu certo, né? Porque, assim, a gente parcelou e foi super fácil. Mas, no momento, eu achei, assim, a gente assusta um pouco o valor, porque, puxa vida, eu não tem esse dinheiro, né? Podia pegar esse dinheiro e estar fazendo uma outra coisa, pagando alguma outra coisa, né? Mas aí eu falei, não, vale a pena investir esse dinheiro. E você consegue dizer ou calcular, né, se esse dinheiro já retornou, quer dizer, com o ganho que você teve com a sua empresa, esse investimento que você fez já foi pago? Com certeza, foi pago, sem dúvida. A gente fechou o método em janeiro de 2021, que estava assim um caos, né? A empresa estava um caos. E de lá para cá, quando eu comecei a aplicar o método, com o Marcos ajudando, tudo, assim, a gente aumentou realmente a nossa lucratividade, né? Aumentou. E outra também, o Tederaldo, não foi só aumentar a lucratividade, foi saber gerir o que já entrava.
sabe? Isso que ajudou também, porque existe, claro, que a gente aumentou as vendas, né? Que a gente conseguiu fazer uma abordagem melhor com o cliente, essas coisas todas. Mas ajudou a gerir também a parte que a gente já tinha, né? O dinheiro que a gente já entrava, porque foi uma gestão, não só a venda, mas foi uma gestão financeira que a gente conseguiu melhorar a lucratividade da nossa empresa. Então, com certeza, esse dinheiro já retornou. E você chegou a pensar que o método não serviria para seu tipo de empresa, empresa de manutenção de ar-condicionado? Isso lhe passou pela cabeça também na ocasião? Passou porque assim, a gente começava a ver e via que eram empresas muito grandes, né? Assim, muito grandes em relação à nossa, né? Que fazia o curso, que demonstravam ali o que tinha acontecido, tudo. Então eu falei, nossa, mas nossa empresa é tão pequenininha, será que isso vai dar certo, né? E então assim, eu pensei nisso. Falei, nossa, não sei se vai dar certo uma empresa pequena que nem a nossa. Mas aí eu falei assim, bom, eu tenho que tentar. Tenho que tentar de qualquer forma, né? Ela é pequena hoje, mas ela pode ser grande amanhã. E você avalia que não tinha nada a ver? A aplicação do método serve também para uma pequena empresa? Qual é a sua avaliação hoje, né, sobre isso? Não, hoje eu tenho certeza que ele vale para qualquer tamanho de empresa e vale para nós também. Não só vale como valeu, né? Você tinha medo de não ter tempo, Roberta, de fazer o treinamento? Muito. Que a minha demanda diária é bem corrida, né? Eu trabalho, eu tenho meu trabalho meio período, trabalho em uma escola e tenho os meus filhos, tenho um filho autista que me demanda bastante envolvimento, né? Porque eu levo eles nas terapias no período da tarde. Nós temos quase a semana fechada, então chegar em casa, ter que organizar tudo isso e sentar, prestar atenção, né, naquilo tudo que a gente estava vendo, eu achava não conseguia. E eu confesso para você que tinha dias que não tinha vontade de entrar. Tem dia que eu estava tão cansada, falei, ai meu Deus, eu vou ter que entrar. Mas eu falei, não, eu tenho que, eu não posso perder. Hoje vai falar sobre cisne negro, hoje vai falar sobre vendas, marketing digital, preciso entrar, preciso saber sobre isso. E assim, eu achava que eu não ia dar conta, não. Mas depois eu vi que eu conseguia, assim, ir levando, né, colocando horários, fazendo planejamento, né, Tenderalda, que é aquela questão que você sempre fala, né, de sentar no domingo, planejar a semana, né, que a gente vai fazer. E isso ajudou muito. E ajudou muito também em relação até ao meu menino, né, meu filho que é autista, fazer esse planejamento. Muito bom. Olha que interessante, essas coisas a gente leva mesmo para a vida pessoal, né? Eu lembro de você, a gente teve algumas aulas, você estava com o seu menino, acompanhando ele, né, em algum local, não sei se era uma clínica, em algum Uma local de clínica, clínica, né? é, uma Você do lado clínica. de fora, enquanto ele era atendido, você... Era isso mesmo, Roberto? Eu achei interessante. Era isso mesmo. Teve mentorias, né, que a gente fez, que aí a gente marcou num horário à tarde, enquanto ele estava lá fazendo a terapia dele, eu estava lá fazendo a mentoria. Porque assim, né, eu tenho que ficar lá sentado esperando ele sair da terapia, né? Então a gente já vou aproveitar esse tempinho que eu estou aqui para poder já adiantar alguma coisa. Quer dizer, quando a gente quer, consegue tudo, né, Roberto? É uma questão de. A gente às vezes fala que não tem tempo, né, Oderaldo? Mas é assim, é prioridades, né? Acho que quando a gente prioriza certas coisas, o tempo já se encaixa ali. Exatamente, exatamente. Impressionante. Você tinha medo, pela sua formação também, até você falou um pouco isso no início, você tinha receio de que, sei lá, você achasse o método complicado, que você precisaria de um curso de administração, uma formação de administração para poder acompanhar o treinamento, sabe? Essa coisa lhe passava pela cabeça também? Sim, passava. Muito. A minha formação é letras, né? Então, a área de língua portuguesa. Nunca tive habilidade nenhuma com números, nunca tive habilidade nenhuma com números. Então, eu tinha muito medo de. Eu não vou conseguir fazer os cálculos que eu tenho que fazer de lucratividade, de fluxo de caixa. Eu não vou conseguir mexer com aquelas planilhas. Só que aí comecei a estudar um pouquinho de Excel para entender direito como é que funcionava aquelas planilhas lá, e aí foi dando tudo certo. E isso que eu falo para você foi assim, de uma maneira muito simples, porque a ideia que eu tinha é que era uma coisa muito difícil. Nossa, parece que é um negócio muito difícil, inalcançável, né? Essa questão dos números era para mim. E aí, depois que a gente comecei a estudar o método, eu vi que não era tão difícil, é simples, né? É uma ciência exata, então não é difícil. E aí até gostei, até comecei a gostar de matemática. Eu lembro disso, você dizendo, doutor Federal, estou começando a gostar desse assunto, está vendo aí? É. Você sabe que eu tenho vontade, assim, a vontade que eu tenho é de, tipo assim,
saí da escola e vim trabalhar só aqui, sabe? Trabalhando com isso. Aí, infelizmente, não posso, né? Ainda não posso sair do estado para isso, porque eu sou concursada, tenho uma estabilidade, né? Mas se eu trabalhasse numa empresa que fosse privada, eu teria saído. Com certeza eu teria saído e me dedicado aqui, só. Roberto, uma pergunta ainda sobre essa questão da dificuldade ali para entrar, né? Porque muita coisa passa pela cabeça da gente nessa hora, por isso que eu estou lhe fazendo essas perguntas também, porque quem está nos ouvindo também fica pensando essas coisas todas. Então, a dificuldade que os alunos também têm muito grande de entrar, né, os empresários, é achar que pode ser fake da internet. Porque tem tanta coisa na internet, não é que aparece assim na frente da gente, você não sabe se aquilo é verdadeiro, se é mentira, se é falso. Lhe passou pela cabeça também que isso poderia ser um fake da internet? E até passou pela minha cabeça, mas eu fui pesquisar antes, né? Fui lá no Google, pesquisei tudo, pesquisei sobre a sua história de trabalho, tudo. Aí eu tive segurança de fazer. Roberta, vamos falar agora de resultados, certo? Resultados financeiros, né? Aquilo que você não gostava e passou a gostar. Vou lhe perguntar primeiro em relação a resultados financeiros, que é algo também que interessa demais a quem está nos ouvindo aqui, acho que é a parte da entrevista que mais interessa, né? O crescimento que você teve em relação ao seu faturamento, as vendas, né? O crescimento que você teve em relação à lucratividade e ao dinheiro em caixa. Então, fique à vontade para nos contar, né, que quem está nos ouvindo aqui também, quais foram os ganhos ali financeiros em relação a vendas, lucratividade e dinheiro em caixa. Nós tivemos um ganho muito bom em relação a vendas, porque o nosso trabalho é um trabalho meio sazonal, digamos assim, né? Porque ar-condicionado trabalha, o verão é onde a gente fala que é a safra, né? Digamos assim. Só que mesmo no inverno, a gente conseguiu manter a nossa lucratividade, sabe? Essa questão das vendas, porque nós batemos nas questões dos contratos. Então, a gente aumentou a nossa lucratividade em torno de uns 30%, mas eu posso garantir para você que a gente aumentou a nossa lucratividade em 30%, né? As vendas aumentamos também. Eu acho que a gente pode dizer que nós dobramos o que nós tínhamos de venda. Foi dobrado. E isso trouxe, né, junto com o aprendizado, o resultado de ter o dinheiro em caixa, né? Porque a gente aumentou a venda e não só aumentar, né, Deraldo, constante, né? Aquela constância que é o que você sempre fala, né? Então, não aumentou aqui, diminuiu aqui, não. A gente manteve uma constância durante o ano todo. E agora, a tendência agora é aumentar também, né? Não só manter constante, mas aumentar. Então, isso ajudou muito a aumentar o nosso faturamento, aumentar as nossas vendas, porque ficou naquele, como posso dizer assim, a gente tínhamos três, três contratos. Três contratos de manutenção de ressonância. Conseguimos aumentar para mais três contratos de constância, que é esse que entra todo mês. Fora o trabalho que vem, né? Toda hora vem um trabalho, uma venda nova, né? Uma instalação de um ar-condicionado, uma manutenção numa outra clínica. Aí conseguimos chegar até nas farmácias, que também precisam de ar-condicionado. Então, assim, mantivemos aquela constância. E isso foi extremamente importante para conseguir trabalhar com a lucratividade da empresa, né? Foi muito bom. E em relação ao dinheiro em caixa, eu só queria um pouco mais de detalhes, se você puder. Quer dizer, uma coisa mais ou menos assim, antes de você entrar no método, como é que estava o seu caixa? Estava com pouco dinheiro, estava negativo, estava, não é, com muito dinheiro, eu sei que não estava, mas estava com pouco dinheiro, estava negativo. E como é que ficou depois do método? Como é que a situação mudou em relação ao dinheiro em caixa? Quando nós começamos, nós não tínhamos caixa. Não tinha caixa nenhum, nada, 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 nada. E aí depois, com a aplicação do método, fui devagarzinho, conseguindo deixar o caixa sem usar para pagar as contas do dia a dia da empresa, né? E assim, foi um trabalho devagar, não foi logo no começo, né? Não falar que foi, o primeiro mês já consegui montar um caixa. Não, não foi. Né? Foi ao longo do ano que a gente conseguiu fazer. Hoje a gente tem um caixa bom, a gente tem aí um caixa que eu posso falar para você que se eu precisar de fazer uma compra ou alguma coisa ali, eu vou ter para pagar, né? Esse dinheiro. Então é um caixa bom que a gente tem hoje. Mas foi, igual eu te falei, foi um trabalho assim todo ano. Começamos sem nada, nada. Eu usava o limite da conta da empresa, né? E cheio de dívida. Isso que eu achei mais incrível. Nós estávamos cheios de dívidas. E a gente veio pagando as dívidas e conseguimos montar o nosso caixa. E hoje
a tranquilidade de ter isso, né, Federaldo, de ter esse. E o Marcos fica super tranquilo, né? Porque aí ele fala assim para mim: então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Eu preciso comprar tal coisa. Não, desse agora você não vai comprar, porque eu não vou mexer no dinheiro agora. E eu sabe o que eu achei mais legal, Federaldo? É que assim, foi dentro de um ano mesmo, né? Que a gente conseguiu fazer tudo isso. Parecia que era um. Eu pensava assim, não, eu vou terminar o curso, não vou ter conseguido tudo isso ainda. Eu acho que eu vou conseguir ainda, né? Vou ter que caminhar ainda mais um tempo ali. Mas não, dentro de um ano a gente conseguiu fazer tudo isso. E eu fiquei, assim, estou bem contente. Roberto, excelente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em relação à gestão da empresa, a administração da empresa como um todo, né? Melhorou? Conta um pouco como era a gestão da empresa antes, como é que ficou depois do MEC. A empresa não tinha gestão nenhuma, né? Porque o Marcos, ele fazia o trabalho operacional, ele cuidava do financeiro e ele cuidava das vendas. Então, assim, não conseguia fazer nenhum nem outro, né? Porque a hora que ele estava fazendo o trabalho, estava pensando no boleto, estava no boleto, estava pensando no contrato que ele tinha que ter mais contratos. Então, assim, não tinha uma gestão, não tinha gestão nenhuma antes do método. E aí depois a gente começou a direcionar as coisas. Que aí ele conseguiu pensar mais só no operacional, né, no que ele estava fazendo, e eu fiquei mais com essa parte de gestão. Então, essa parte, a questão de funcionário, por exemplo, foi uma coisa que mudou muito na nossa empresa, porque o Marcos atrasava salário, às vezes ele, não sei o que ele achava, o que ele pensava, se o salário podia esperar, e assim, eu sou muito rigorosa com datas de funcionário, né, de receber, porque eu fico pensando assim, tenho minha data de receber, se eu não recebo naquele dia, eu vou ficar muito brava, não é mesmo? Mas, caramba. Então, assim, isso mudou muito, que de lá para cá, a gente, antes ele atrasava pagamento, às vezes passava não pagava, tipo, um vale do funcionário, ia pagar depois. Hoje não, hoje está tudo certinho, a gente paga tudo em dia, coloquei em dia as férias dos funcionários, tudo certinho. Então, assim, essa parte de gestão melhorou muito. E como, assim, o lidar também com essa questão dos funcionários, com os meninos, o Marcos era bem sem paciência ali com isso tudo. Então, hoje, quem faz essa parte de lidar ali com os meninos, tudo sou eu, né? Que aí eu falo, ele fala para mim o que tem que tá, e aí eu vou lá e lido com eles, acho, é mais fácil, né? Para mim é mais fácil fazer isso. E aí cria uma harmonia, né? Porque aí a gente consegue trabalhar mais harmoniosamente, digamos assim. Mudou muito por causa disso. Mas, assim, o Marcos saiu, né, totalmente dessa gestão aí, é, empresarial, né? Quem faz isso é tudo eu. Excelente, Alberto, excelente. E me diga uma coisa, em relação à sua vida pessoal, né? Sua vida, dos seus filhos, do Marcos, né? Vocês são casados. Qual foi a melhora que você teve na sua vida pessoal, né? Depois do médico? Como era e como é que ficou? Eu soube até que teve uma viagem aí, me contaram que teve uma viagem, né? Conta aí pra gente aí. Depois que a gente conseguiu fazer essa organização, tudo, aí a vida pessoal melhorou mesmo, né? Por quê? Porque o Marcos hoje está mais em casa, ele passa os finais de semana com a gente, né? Nunca tá precisando sempre trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Ele começou a fazer academia, né? Para melhorar a saúde aí. Conseguimos viajar esse ano, que fazia 8 anos que nós não viajávamos. Então, assim, a vida pessoal melhorou muito, muito, né? E até assim, é questão de tranquilidade mesmo, sabe? De ter a cabeça tranquila, de saber que vai dar certo, de que tá tudo encaminhadinho, que tá tudo certo. Não tem preço, isso não tem preço. Roberta, mais uma pergunta, eu já adianto para você, que nós estamos aqui no final já, viu? Porque estou tomando demais seu tempo aqui, né? Mas vamos lá. Quando você entra no programa, você passa a fazer parte de uma comunidade, junto com outros empresários, né? Que falam a mesma linguagem que você, tem os mesmos. Para você, qual foi, como é que você avalia, né, o ganho de aprendizagem que você teve por entrar nessa comunidade? Eu avalio, assim, que foi excelente. Excelente, porque nas aulas que a gente fazia em grupo, muitas e muitas coisas, muitas ideias, muitas coisas a gente saiu do grupo. E foi muito bom, porque enriqueceu demais, né? A minha experiência ali, o que eu podia fazer na empresa. Eu lembro que teve um dia, eu não lembro agora quem foi, não vou lembrar o nome do quem foi, mas ele deu uma ideia excelente, que eu anotei e aí pus em prática. E assim, para mim foi excelente. A experiência em grupo, eu digo assim que foi muito boa. Não vou falar que foi melhor que a mentoria, porque a mentoria é um trabalho mais específico, né? Mas assim, eu acho que é pau a pau.
Muito bom. Tem uma aluna, viu, que você não conhece, você conheceu, é da sua turma ela, acho que é a Anivalda. Eu lembro da Nivalda. Pronto. Ela me diz assim, ó, Tadeu, eu vou ser sincero com você, viu? De tudo do seu treinamento que eu mais gosto é a comunidade. Gosto até mais que as suas aulas. Direto, direto. Roberta, duas perguntas mais para a gente concluir. A próxima é a seguinte. Se você pudesse resumir de tudo, o que você viu assim, de mais diferente no treinamento do método de gestão 365? O que eu mais gostei mesmo, de verdade, foi das aulas em grupo. Foi o que eu mais gostei. Gostava muito mesmo de participar das aulas em grupo. Achei muito bom, sabe? Porque tinha gente de todas as áreas e outra também, né? A gente se vê no outro, né? Se vê que tipo, não sou só eu que tenho as minhas dificuldades, o outro também está passando pelos mesmos problemas. E isso foi excelente, assim, foi muito bom. Já não estou sozinha. Roberta, última pergunta agora, então, viu? Mais uma vez, já lhe agradecendo pela disponibilidade, que é a seguinte. Sabendo o que você sabe hoje, né? Você entrou, você não sabia nem sobre gestão, né? Você falou, não tinha habilidade com isso, não conhecia nada do método. Sabendo o que você sabe hoje, o que você diria para os empresários pequenos e médios? O que você diria para eles? Os empresários que estiverem começando agora, ou que estiverem na mesma situação que a gente estava, com dificuldades financeiras, com dificuldades de gestão, o meu conselho, qual que é o meu conselho? Invista mesmo em estudar sobre gestão financeira, porque faz toda a diferença você saber o que você está fazendo e você seguir o método, né? Porque informação aqui, informação ali, não leva a lugar nenhum, né? Assim, e quando você tem um estudo sistematizado, é onde vem o resultado. Então, assim, o que eu indicaria, né? O que eu aconselharia? Invista em estudar sobre gestão financeira, que é o que vai mudar a empresa. Legal, Roberta, muito bom, viu? Excelente, fiquei muito feliz aí, né? E lhe ouvindo dos resultados que você alcançou, né? E parabéns mesmo aí, isso realmente vai motivar muita gente aqui que tem dificuldades parecidas com as suas, né? Que não acreditava completamente no início que poderia dar uma virada. Se eu tivesse lhe perguntado lá naquele começo se você ia conseguir dar uma virada tão grande, talvez você dissesse, não, difícil, né? Mas você chegou muito longe e vai chegar muito mais. O método ele vai amadurecendo cada vez mais na sua empresa, né? E os resultados vão aumentando e vão melhorando a cada dia. Então, ó, parabéns, brigadão pela sua entrevista, viu? Obrigada, Tederaldo. Imagina. Fiquei tão contente que você me convidou para fazer a entrevista. Eu falei, olha que legal. Falar sobre as nossas conquistas, né? É muito bom. Legal, Roberto, um grande abraço, viu? Outro, obrigada. Tchau.